O Rubens aqui conosco, sempre participando. Rubens, existe aí controvérsia sobre fé e medicina, os dois se anulam, se completam. O que você acha disso? Controvérsia há muita, mas a gente vai tentar desvendar tirar essas dúvidas do pessoal aí. Quando o Rubens participa, o papo sempre é bom falar da fé e da medicina. Continua no ar, você acha que a fé e a medicina devem andar juntas, sim ou não? Até este momento, 75% dizem que sim e 25% dizem que não, que elas não devem andar juntas. Bom, tem aqui alguns comentários por e-mail. Tem um do Fabiano Reis de Oliveira, de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Ele diz assim: bom, a fé e a medicina devem andar juntas sempre. Jesus é o médico dos médicos e pode curar através dos médicos e remédios. Já foi o tempo em que Jesus fazia grandes milagres do nada. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Jesus pode nos curar, mas acredito que também usa médicos para isso. Bom, tem uma outra aqui do Luiz Carlos Gomes, aqui do Rio também. Ele diz assim: em minha opinião, a fé e a medicina não devem andar lado a lado. A fé deve vir antes. O crente no Senhor Jesus deve colocar a sua primeira esperança em Deus e só depois confiar nos homens. A minha pergunta para os irmãos é a seguinte: quando se está doente, devemos orar primeiro ou tomar remédio primeiro? Qual a opinião de vocês, gente? Depende da fé. Aí depende da fé. Se eu tenho tempo para as duas coisas, depende da fé. Se o cara falar assim, se eu estiver doente, eu infartei, não dá para ele orar, né? Se ele perdeu a consciência, não dá para ele orar. Mas se der tempo, aí depende da fé. Se ele acha que a fé dele é suficiente e deve, né? Se eu estiver doente e tiver que ir ao médico, isso não estou mandando ninguém fazer, e portanto não sigam o meu exemplo, caso discordem dele, eu oro a Deus e peço a misericórdia dele, porque se eu não orasse a Deus, se eu não cresce em Deus, eu jamais, não teria sentido algum eu falar que eu tenho fé se eu efetivamente não contar com Deus. É claro que eu vou contar com Deus, eu não tenho barreira para acessá-lo, né? Agora o médico, eu vou ter uma dificuldade maior, eu vou ter que me arrumar, ir para um local, isso sim. Pela sua participação. Marli, né? Marli, eu queria dizer a você que a minha mãe teve um rompimento de um aneurisma cerebral também, e eu que tive que me mobilizar para socorrê-la, graças a Deus, que Deus me deu essa oportunidade, e minha mãe que estava ali no hospital público, de uma forma assim horrível. Minha mãe hoje não tem uma sequela. Foi operada, não tem uma sequela, que, aliás, depois da operação ela ficou até melhor, porque ela foi se tratar, se cuidou, não tem nenhuma sequela. Ela está assistindo agora? Eu não sei se ela está me assistindo. Com você. Olha, mas que o pessoal, mas é a realidade. A minha mãe, a gente brincou porque a operação de aneurisma corta aqui, né? Um aneurisma terapêutico, então. Cerebral, terapêutico, né? Quer dizer, corta aqui e naturalmente depois da cirurgia acho que esticou um pouquinho. Então a gente brinca, né? Ficou mais bonito. Então. Minha mãe até ficou mais nova, embora eu esperasse que ela nunca tivesse esse rompimento, mas Deus curou a minha mãe, é assim que eu creio, embora os médicos tenham lutado bravamente, com muita competência, bom, né? Os neurocirurgiões foram muito competentes, e um colega meu, que tem hospital, tem muitas pessoas na família dele que são freudianos, e eu tenho o maior respeito, obviamente que Freud foi um gênio, não dá pra gente falar dele de qualquer jeito, né? E eu não sou especialista, não dá pra também falar muito sobre Freud. Mas o que eu posso dizer é que ele disse pra mim assim: olha, existem curas pra essas coisas que vocês chamam de espírito imundos, só que as curas são caras, então vocês prestam um bom serviço quando vocês levam as pessoas pra igreja, e as curas são demoradas. O que eu disse pra ele, assim, com toda a simplicidade e com a fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu disse pra ele: olha, eu digo pra você que quando se trata de espírito imundo, nós repreendemos em nome de Jesus, e esses saem sempre. Não existe a hipótese de um espírito, de um demônio, ao ser repreendido em nome do Senhor Jesus, por alguém que tenha convicção e sirva ao Senhor Jesus Cristo, ele não ir embora. Não acontece. Só que Deus não dá show. Se alguém trouxer um endemoniado aqui, por exemplo, para a gente fazer uma demonstração, eu me recusaria. Claro que ninguém traria também. Por quê? Porque na Bíblia não nos ensina a fazer isso. Quando a gente tem uma pessoa oprimida, deve-se respeitar aquela pessoa. O demônio que age na vida da pessoa, a gente repreende em nome de Jesus, expulsa, manda embora em nome de Jesus. E eles vão. E a gente tem inúmeros exemplos. E aí eu disse para esse amigo: olha, se for tratar como doença, e se o tratamento for longo, eu queria dizer que aí a nossa certeza, a fé em Jesus Cristo, tem uma grande contribuição a dar a esses especialistas. Que algumas coisas nós não sabemos, nós que não somos especialistas em algumas áreas, mas que no nome de Jesus os demônios vão embora e